Olá, companheiros, que a paz de Jesus continue em nossos corações, que Deus possa abençoar todos os nossos melhores propósitos de melhoria espiritual e moral. Nós vamos falar hoje do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós vamos falar do item 20, que é o que fecha o capítulo, que fala da beneficência exclusiva. E eu estava olhando aqui o Evangelho, a gente sempre frisa, quando tem oportunidade de estarmos reunidos, que o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, que fala de toda a nossas aflições, as nossas amarguras no plano físico, é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente porque muito grandes são as nossas aflições e numerosas são as nossas provas, as nossas expiações, né? Então é uma página, um capítulo que fala exatamente disso, das consolações que temos a respeito das nossas aflições. E eu estava olhando esse capítulo 20, o capítulo 13 que nós vamos falar hoje, o item 20, esse capítulo 13 é o segundo mais extenso do Evangelho, que fala sobre a caridade, da beneficência, né? Da beneficência desinteressada. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E no item 20, Kardec pergunta ao Espírito São Luís se é lícita e válida a beneficência somente para aqueles que pensam como nós, que professam a mesma seita ou o mesmo partido, né? E Espírito São Luís diz que não, porque esse espírito de seita, de exclusividade, de colaboração só com aqueles que têm semelhança conosco, que precisa ser abolido, né? E é verdade, porque esse sentimento de exclusividade somente com aqueles que pensam como nós vai na contramão daquilo que Jesus exemplificava, né? Que é o amor universal, o amor indistintamente do que se pensa, da forma como se age, né? É o amor indistintamente com todas as criaturas. Quando ele fala dessa beneficência exclusiva, nós vemos aí já de cara o sentimento de egoísmo, ou seja, somente vou beneficiar aqueles que me são caros ou que pensam igual a mim, os outros não me interessam, a sorte deles, né? Isso é uma forma de egoísmo que ainda temos, né? Conseguimos sair já um pouquinho do egoísmo, que já pensamos em alguém, mas mesmo que pensemos em alguém, tem que ser alguém que se assemelha àquilo que a gente acha que é o correto e o verdadeiro. E o preconceito, né? Só posso beneficiar aqueles que pensam igual a mim. Então os outros não me interessam porque não são boas pessoas, já que pensam diferente. Isso também é uma forma de preconceito. E nós ficamos pensando no Evangelho, quando Jesus fala do amor universal, de beneficiar aqueles indistintamente, sem que a preocupação se ele vai voltar para agradecer ou se vai pensar de alguma forma em gratidão, né? Jesus beneficiou a todos indistintamente e nem sempre recebeu a gratidão daqueles que curavam ou que beneficiavam. Aí nós vamos falar assim: mas o Cristo é diferente. Não, o Cristo é diferente, por isso ele é o Cristo, né? Mas também o Livro dos Espíritos diz para nós que Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. O modelo é alguma coisa que tem que ser seguido. Então nós, como seguidores do Cristo, temos que agir, né, tendo como modelo. Então todas as ações que ele praticava, nós devemos também tentar praticar. Num primeiro momento não vamos conseguir, né? Vamos continuar tentando até que um dia, que não sabemos quando, isso vai se perder na esteira dos tempos, né? Não podemos prever até quanto tempo levaremos para chegar à condição crística, porque vamos chegar, porque o próprio Cristo disse que nós poderemos fazer o que ele faz e muito mais, né? Só que nós ainda somos, como ele mesmo qualifica, homens de pouca fé. Se disseste a essa montanha, transporta-te daí para ali, ela se transportaria. Mas nós, como ainda somos vacilantes, não temos ainda toda a força mental e a fé que precisávamos ter para operar verdadeiros milagres que nós mesmos nos admiraríamos depois como fizemos aquilo. Como ainda somos a fé vacilante, né? Então o nosso potencial também é reduzido de acordo com a nossa fé.
E tem um exemplo muito marcante quando Jesus dá o exemplo dessa fé, dessa ação beneficente, desinteressada, quando ele foca na parábola do bom samaritano, né? Que alguém tinha caído, estava na beira da estrada, agonizante, né? E passa um sacerdote, quando vê aquela pessoa ferida, troca de lado e passa indiferente àquele que precisava de socorro. Depois passa um levita e vendo que também aquela pessoa precisava de ajuda, também passa ao largo, deixando o agonizante entregue à própria sorte. E depois passa o eremita, também agindo da mesma forma. Até que passa um samaritano, que era uma das classes judaicas mais desprezadas na época, né, e que ninguém levava em consideração, e vendo aquela pessoa que agonizava, desce do cavalo, coloca-o sobre o lombo do seu animal, leva até a próxima estrebaria, até a próxima hospedaria, desculpem, e fala com o hospedeiro: olha, você, por favor, cuide desse cidadão, dispense ele todo o cuidado que for preciso, toma aqui um adiantamento, e na volta eu restituirei tudo que for gasto, além do que deixo contigo, na cura, no tratamento dessa pessoa. E assim ele faz, e Jesus fala assim, ninguém pergunta, ele não pergunta em momento nenhum qual é a crença, qual era as preferências daquele cidadão que estava ferido, apenas ajuda. E é dessa forma que nós devemos fazer, não importa o que a pessoa pense, não importa se vai nos oferecer gratidão ou agradecimento, né? O importa é que nós fazemos a nossa parte, cumpramos o nosso dever, independente do outro. Porque quando nós esperamos algum tipo de manifestação elogiosa e gratidão à nossa ação, significa que nós fazemos, mas esperamos uma contrapartida. Isso vai contra todo o princípio daquilo que Jesus fala, que não sabe a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ou seja, a caridade desinteressada, né? Com todos, independente de qualquer outra situação. Independente se é simpático ou não a nossa opinião, a nossa forma de proceder. E uma outra coisa para fechar o nosso estudo, quando Jesus fala assim, aprendei o que foi dito, amai o vosso amigo e odiei o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai também o vosso inimigo. Porque se amar só o vosso amigo, que méritos tereis nisso? Então, na verdade, Jesus prega o amor, e o amor significa caridade também, beneficência. O amor engloba tudo isso, como diz o texto bíblico, o amor cobre a multidão de pecados. Então, o amor nos coloca como dever a beneficência a todos, indistintamente qualquer outra situação que não seja a faculdade ou a intenção de auxiliar aquele companheiro que necessita de ajuda. E agora, para fechar mesmo a nossa questão, estava vendo uma palestra de Divaldo Pereira Franco, né, em que uma pessoa, um psicanalista, chega até ele na mansão do Caminho e diz que era ateia, mas que de tanto sofrer resolveu procurá-lo. E ele então conversa com ela, dá a ela um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, peça para que ela leia e depois retorne para conversarem mais. E quando ela retorna com um amigo, com o marido, que também é psicanalista. E diz para ele: seu Divaldo, o senhor, por favor, não se milinde nem se ofenda, mas eu não acredito em nada que o senhor fala. Não que o senhor seja um impostor, mas possa estar sob influência de alguma outra situação, de forma que eu não acredito em espiritismo, não acredito em qualquer outra situação daquilo que o senhor apregoa. E Divaldo diz que recebe aquilo com perfeita compreensão, né? Porque já é a pessoa, nós temos o direito de pensar, de agir e de acreditar naquilo que nos aprouver. E ele começa a conversar com o cidadão e fala assim: olha, o seu julgamento é precipitado, porque o senhor está fazendo um julgamento de uma pessoa que o senhor não conhece. Mas começa a conversar com ele, pede que ele leve o livro dos Espíritos e leia também,
e depois retorne para conversar. Então assim para nós também deve ser. Nós nem sempre seremos compreendidos, nós nem sempre seremos aceitos, mas o importante, acima de tudo, é que a gente procure sempre ajudar aquele companheiro em dificuldades, independente se acredita em nós, se não acredita, se professa a nossa crença, não professa, não interessa. O importante para nós é procurar beneficiá-lo dentro daquilo que for as nossas possibilidades. Sempre com o lema de que Jesus coloca para todos nós: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa deve ser a nossa bandeira, e essa bandeira não admite distinção de caráter, de sexo, de cor, religião ou qualquer outro distintivo que venha a distinguir um outro companheiro da nossa personalidade. Mas é sempre um companheiro, um irmão em humanidade que precisa do nosso socorro, do nosso auxílio. Estejamos sempre prontos a auxiliá-los em nome de Deus. Obrigado.